Moço, eu nem te conto quem está aqui. Quem está aqui? O Daniel, do canal Fonte Cinema. Eu não suporto ele. Nossa, cara, um desenho e uma pessoa junta de verdade. Que legal esse mundo. Toma! Cara, passei por dentro dele e foi nojento. Ah, vamos pra lá. É isso aí, pessoal, estamos começando hoje o nosso vídeo de número 74. E hoje vamos falar de um dos filmes que talvez assim, digamos, revolucionou técnicas de animação. Uma Cilada para o Roger Rabbit, de 1988. Do que se trata esse filme? O detetive particular Ed Valiant é contratado para investigar um caso de infidelidade que está tendo entre Roger Rabbit e Jessica Rabbit. O problema em tudo isso é que Ed é de carne e osso e o Roger Rabbit e sua esposa são desenhos animados. A investigação estava até andando, tal, só que um dos grandes magnatas, da indústria do cinema é assassinado. E quem que é o principal suspeito? Sim, Roger Rabbit. Como Ed estava meio que envolvido em tudo isso, ele precisa descobrir a verdade, O que aconteceu? Por que estão acusando o Roger Rabbit? Tudo se complica quando aparece um cara muito misterioso que quer cumprir a função de capturar e eliminar Roger Rabbit. E aí, o que vai acontecer? Para começar a dizer que esse filme é brilhante, vamos ao elenco. O filme é estrelado por Bob Hoskins. Fez um filme chamado Cotton Club. Também trabalhou em Hook, A Volta do Capitão Gancho. Ele era assistente do Capitão Gancho no filme, olha só. Fez a grande pérola, a gigante adaptação de Super Mario Bros. Para o cinema. Também trabalhou em um grande filme chamado Nixon. Fez um filme que eu adoro, que chama Cão de Briga, com Jet Li. E eu acho que o último filme dele, talvez, foi A Branca de Neve e o Caçador. Eu digo que foi um dos últimos filmes dele porque ele infelizmente faleceu aos 71 anos de pneumonia no ano passado, em 2014. Olha que pena, Tinha tanto pela frente ainda, mas acontece, Quem também está nesse filme? Vamos lá, segurem-se suas cadeiras. Sim, Christopher Lloyd, que eu acho que dispensa qualquer apresentação, porque olha quem ele é no cinema. Tá bom, vamos dizer assim também que ele fez A Família Addams. E Sin City, A Dama Fatal, ele vai aparecer também, olha que legal. Joanna Cassidy trabalhou em Blade Runner, olha só. Também fez um grande clássico das nossas tardes chamado Rodas da Morte. E quem que faz também a voz dos personagens, Charles Fleischer, ele faz a voz original do Roger Rabbit, Para dizer que ele fez algum filme assim, ele fez Uma Ponta em De Volta para o Futuro 2. E também trabalhou naquele grande clássico que eu disse que foi o pior filme da minha vida, chamado A Carga Maldita. Eu falei nesse vídeo número 2, se eu não me engano. Quem faz a voz original de Jessica Rabbit é Kathleen Turner, que nos anos 80 era conhecida assim por ser uma das mais belas do cinema, Trabalhou em Tudo por uma Esmeralda, vocês lembram desse filme? Sensacional. Também trabalhou em Marley e Eu, E mais recentemente vimos ela em Debi Lloyd 2. O diretor do filme é um dos grandes heróis da nossa infância, Robert Zemeckis. Dirigiu nada mais, nada menos do que a trilogia De Volta para o Futuro. Ganhou o Oscar de melhor direção em Forrest Gump. Também dirigiu O Náufrago e O Expresso Polar, dentre tantos outros que a gente adora também. E quem que produziu esse filme? Bom, teve vários produtores, mas dois deles são Steven Spielberg e Frank Marshall, que juntos trabalharam em Indiana Jones. E a trilha sonora é de Alan Silvestre, que foi indicado para o Oscar 2 vezes, Por Forrest Gump e O Expresso Polar. Fora que a trilha sonora do De Volta para o Futuro, Predador, O Guarda-Costas, O Pequeno Stuart Little, Capitão América, Os Vingadores, é tudo trilha sonora dele. Então o que me faz perguntar, cadê o Oscar do Alan Silvestre? Então por que esse filme é tão fantástico, Vamos começar, Fora o elenco,
Esse filme marca o encontro pela primeira vez, e talvez a última, né, de personagens da Disney e da Warner Brothers. Então você vê o Mickey junto com o Pernalonga, você vê Pato Donald junto com o Patolino, é fantástico isso, até arrepia. E a Warner Brothers só topou se a Disney concordasse. Meus personagens aparecem o mesmo tanto do que os seus, os mesmos minutos, vamos dizer assim. Então você pode ver que eles sempre contracenam juntos, né, para não ter certa injustiça. Oh, apareceu mais que o meu, sacanagem. Bob Hoskins estava fazendo esse filme e o filho dele não falava mais com ele, né? Passou 2 semanas, aí ele finalmente resolveu perguntar para o filho dele: filho, por que você não está falando comigo? Poxa, pai, você está contracenando com Pernalonga e Mickey, você nem me apresenta os caras, meu. Uma das coisas terríveis que é apresentada nesse filme é o tal caldo que mata os desenhos animados. Eu acho aquilo terrível, né? Seus ingredientes são benzina, água ras e acetona. São todos eles ingredientes que são solventes de tinta, né? Então isso para um desenho animado deve ser terrível. Este filme teve um orçamento de 70 milhões de dólares, isso em 1988. Então vocês já devem desconfiar que sim, é o filme mais caro da década de 1980 e também tem os créditos mais longos, né, os mais demorados para se passar no fim do filme, até aquele momento, eu não sei como é que está hoje. Reparem, frame a frame, de quando o trem bate, nas janelas você vê cenas de assassinato. Isso aí, ó, fica de olho porque é rápido. E o filme possuiu certas técnicas de animação que foram muito difíceis de fazer. Por exemplo, quando o personagem Ed leva o Roger Rabbit para trás do bar, né, naquela sala escondida, ele bate numa lâmpada. A lâmpada começa a se mexer. Então eles fizeram os efeitos das sombras, né, se mexendo conforme o balanço da luz. Isso pouca gente nota, né? Então o capricho deles foi imenso. Sobre o elenco, por exemplo, teve aqueles que recusaram fazer o filme, teve aqueles que não puderam fazer o filme, né? Então, por exemplo, para fazer o vilão, que é o Juiz Doom, né, feito por Christopher Lloyd, foi oferecido o papel para Tim Curry. Eu falei sobre ele em O Caçado do Outubro Vermelho, Esqueceram de Mim 2, certo? Só que a personalidade dele era tão maléfica, tão malvado, que os produtores recusaram, falaram, não é disso que a gente está precisando, né? Mesmo assim, a atuação de Christopher Lloyd assusta, porque vocês podem reparar que ele não pisca. É medonho aquilo, dá medo. Aquilo lá para uma criança é muito forte. Fora que esse papel também foi oferecido para Christopher Lee, ô louco, e também o cantor Sting. Nossa! E John Cleese também quis fazer esse filme, mas eles falaram assim, poxa, um ex-integrante do Monty Python não vai ficar muito legal, ele não vai passar também a personalidade que a gente quer. Mas esse personagem do Juiz Doom, né, ia ser tão terrível que no roteiro original seria ele que matou a mãe do Bambi. E para o papel principal de Ed Valiant foram considerados Robert Redford, Harrison Ford, Sylvester Stallone, Jack Nicholson, Ed Harris, Ed Murphy, Bill Murray, Chevy Chase e vários outros. Mas Bob Hoskins ficou muito bem nesse papel, então vamos dar um crédito para ele. Vocês imaginam, por exemplo, que para fazer a animação sobre o filme, tudo foi desenhado à mão, pintado à mão. E dentre os vários dubladores, os vários caras que foram chamados para fazer a voz dos personagens originais, talvez o que tenha mais destaque seja a Betty Boop, feita por Mike Questel, que fez a voz original da Betty Boop em 1930. Para fazer esse filme perfeito, né, o diretor de animação Richard Williams teve que quebrar 3 regras para fazer esse filme. A primeira é que quando se coloca um personagem animado e um personagem de carne e osso junto na cena, existiria movimento de câmera. Isso aí é revolucionário. O segundo desafio dele era fazer iluminação e sombras, né, como o caso que eu falei sobre a lâmpada que mexeu naquela sala, e um nível que jamais foi explorado. E o terceiro grande desafio dele era que os personagens animados interagissem com objetos reais. Só que nem tudo estava pronto ainda, né, quando o filme começou a ser produzido. Então Bob Hoskins recebeu uma ordem.
porque Jessica Rabbit ainda não estava com seu conceito desenhado e tudo, então ele tinha que imaginar a personagem. Aí o diretor chegou para ele e disse assim: olha, faz o seguinte, imagina uma coisa bem sensual, uma coisa assim que você, né? Quando eles terminaram o filme, desenharam Jessica Rabbit, e Bob Hoskins disse que ali no filme está mais sensual ainda do que ele imaginava. E para interagir também, né, modelos de borracha, que seria do tamanho real, né, do Roger Rabbit, foi colocado na cena para que eles pudessem olhar certinho, né, onde que fica o olho do personagem, poder interagir com ele. E para treinar, para fazer esse papel, Bob Hoskins brincou com os amigos imaginários da filha dele. Então, ô filha, me apresenta esse cara aí, como é que ele chama? E aí, garoto? Pô, que é isso, que merda. E tem uma boa sacada que eu achei nesse filme, é que o juiz Doom, que é o personagem do Christopher Lloyd, tá lá no bar, né, ele lê o que está escrito lá, assim, é uma música que ele seleciona para tocar no bar, chamada The Merry Go Round Broke Down. Mais ou menos isso. Mas esta música é usada para filmes e desenhos com temas familiares da Warner Brothers. E esse personagem do Juiz Doom aterrorizou meus sonhos quando eu era pequeno, né? Tinha muito medo dele. Tanto é que tem uma cena e é achatado no chão. Quando ele levanta, todos os movimentos dele são feitos em stop motion, né? Técnicas para você parar a câmera e continuar. O modelo desse cara achatado está no escritório de Robert Zemeckis. Lá, pô, que legal, cara. Nossa, que medo. E esta aqui é para chacoalhar com a nossa cultura. Lembra que o personagem de Ed, né, que é o Bob Hoskins, para o carro na frente de um túnel? Sabe onde mais você viu esse túnel? Sim, em De Volta para o Futuro 2. Eu não preciso nem falar a cena que é, vocês já sabem. E mais essa, hein? 326 animadores trabalharam integralmente nesse filme, sem parar. O diretor de animação, Richard Williams, disse que foram feitos mais de 1 milhão de desenhos para que esse filme ficasse pronto. Nossa! E durante uma das cenas desse filme você vê Roger Rabbit puxa uma foto e vê ele e sua esposa Jessica Rabbit e ao fundo algumas caricaturas. Essas caricaturas são de Robert Zemeckis, Steven Spielberg, Richard Williams, o diretor de animação, e o Mickey. E uma das coisas que infelizmente não saíram, sim, pensaram numa sequência para esse filme. O que seria assim a história se passando antes dos eventos desse filme, certo? Infelizmente não saiu nem do desenvolvimento do roteiro, eu acho. Então, provavelmente não vai sair esse filme. Mas assistam Uma Cilada para o Roger Rabbit. É um filme fantástico, adulto, não é filme para criança não. Apesar de envolver desenhos animados da nossa infância e tal. Mas é um filme fantástico, revolucionário, que eu recomendo para vocês. Assistam. Bom pessoal, estamos terminando infelizmente esse vídeo. Espero que vocês deem aquele joinha animado aqui no YouTube. Não tem conta no YouTube? Faça sua conta e se inscreva aqui no canal nessa coisa azul que eu coloco aqui em cima. E por favor compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Por favor, tá? Até semana que vem.